viemos efetuando em Florianópolis, no restaurante Lindacap, e os próximos queremos fazer em outras regiões do estado, mas sempre transmitindo para que todos possam participar desses eventos. O webinário tem uma característica, que ele também nos dá um benefício, que é um bônus. E no dia de hoje, esse webinário, essa palestra, esse almoço, está oferecendo 30 minutos de consultoria aos associados da Sucesso Santa Catarina, seja presencialmente aqui, a Lindacap, em Florianópolis, seja através de uma inscrição e a participação esteja agora no webinário. Além disso, a Sucesso Santa Catarina também está oferecendo bônus para aqueles que se associarem. Então, quem for não associado, que se associar até 30 de junho, e dentro da primeira, segunda mensalidade. Então, de uma forma, então, que a gente enriqueça esse quadro de associados, tenham mais pessoas participando, e com isso nós temos um network maior, uma troca de ideias maior, das experiências que nós temos no uso da tecnologia. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui, que estão via internet nos acompanhando, e convido, então, o André Cruz e o Marco Aurélio para iniciar a sua palestra sobre a Lei de Informática e a Lei do Bem. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Rocha Marx, gostaríamos de agradecer a oportunidade de participar desse evento aqui, a equipe da Sucesso, Otávio, Heitor, a André e a Juliana, muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é André, sou consultor da Rocha Marx. Junto comigo aqui está o Marco Aurélio, que vai comentar um pouco para vocês sobre a Lei de Informática e a Lei do Bem, sim, mostrar os incentivos fiscais. E a Thaís também, que é a nossa consultora, que fica em São José, no nosso escritório, que também está auxiliando no evento. Falar rapidamente aqui da Rocha Marx, os 2 slides, depois o Marco Aurélio já entra com a Lei de Informática e a Lei do Bem. Nós temos 3 sedes, uma em Campinas, uma em Curitiba e uma aqui em São José. A gente está há 19 anos no mercado, temos uma equipe multidisciplinar, nós temos engenheiros, advogados, administradores, economistas. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é ajudar as empresas a utilizar os incentivos fiscais que o governo federal concede com segurança e a melhor forma. Esse é o nosso papel da Rocha Marx. Tá? Os nossos serviços, onde que a gente atua na consultoria ajudando as empresas. A Lei do Bem e a Lei de Informática, que a gente vai detalhar ela na sequência. FINEP e BNDES, ajudando as empresas a captarem recursos através de projetos de inovação nesses 2 órgãos. PADIS e PATVD, isso aqui é semicondutores e TV digital, são outros incentivos do governo federal, e o regime automotivo também. Sempre falando aqui incentivo fiscal através de inovação tecnológica. Esse é o papel da Rocha Marx. Agora o nosso evento, como o Heitor comentou, a gente vai detalhar para vocês um pouco a Lei do Bem e a Lei de Informática. No final, fique à vontade para as perguntas. Como o Heitor comentou, a gente disponibilizou um período aqui de consultoria para vocês. Tá? Vou chamar o Marco Aurélio, que vai explorar um pouquinho sobre as duas. Obrigado, pessoal. Pessoal, mais uma vez, então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, como o André já falou. Eu vou comentar um pouquinho sobre a Lei do Bem e a Lei de Informática, a forma de utilizar esses benefícios e o que eles proporcionam para os usuários. Começando, então, pela Lei de Informática. A Lei de Informática é uma legislação que ela promove um benefício fiscal. O foco principal é a redução do IPI na comercialização de alguns produtos. A gente já vai ver na sequência que produtos são esses. Mas eu queria dar um panorama de Brasil a respeito da utilização dessa lei.
com base no ano de 2012, e embora nós estejamos já em 2015, depois eu vou explicar que esse dado não está desatualizado, é 2012, tem uma razão para isso, 456 empresas utilizaram dentro do país a lei de informática. Como eu falei antes, a lei de informática, o principal benefício lá no ano de 2012, e isso gerou uma renúncia fiscal para as empresas da ordem de quase 4 bilhões e meio de reais, impostos que deixaram de ser pagos. E outro ponto importante a realçar aqui é o seguinte: quando a gente fala de lei de informática, a primeira coisa que vem à nossa cabeça ou é informática pura, de equipamento, de hardware, microcomputador, tablet e demais acessórios, ou software. E, na realidade, a lei de informática ela tem, do ponto de vista de aplicação, de escopo de produtos, um escopo mais abrangente. Então, vocês podem ver aqui que, embora o nome da lei seja lei de informática, empresas de diversos segmentos fizeram e fazem uso desse benefício. Então, está ali, por exemplo, setor automotivo, 32 empresas. Setor de automação bancária, 58 empresas. Setor médico hospitalar, 59 empresas. Telecomunicações, 172 empresas e assim por diante. Então, na sequência do próximo slide, a gente já vai... na metade do seguinte. Então, 2012, na metade de 2013, as empresas que fizeram uso da lei apresentaram um relatório do governo. O relatório, o governo consolidou esses dados depois de algum tempo e apresentou, na sequência, um relatório para a sociedade. Quem que pode fazer uso da lei de informática, em que condições? Empresas fabricantes de produtos constantes do decreto 7010. Existe um decreto federal publicado pelo governo, o decreto 10, que ele relaciona, através de NCMs, através de classificações fiscais, uma série de produtos que podem, então, fazer a utilização da lei de informática. Para isso, como já está escrito ali, é necessário que a empresa fabrique o produto no país. Tá? E essas NCMs, como já apresentado anteriormente, vão então relacionar uma série de produtos da área, sempre com eletrônica, equipamento de tomografia digital. São todos produtos incentivados pela lei de informática. Alarme residencial, alarme automotivo. Qual que é a condição técnica para que o produto possa se candidatar? Além do fato da NCM estar presente dentro do decreto 7010. Que o produto tenha, dentro da sua estruturação técnica, um conteúdo digital, não seja conteúdo puramente analógico ou alguma coisa assim. E reforço, 99% da lei está voltado para produtos da área eletroeletrônica, desses diversos segmentos que eu comentei. Como que você se candidata e como que você obtém o incentivo? Na realidade, você monta um pleito, que é encaminhado para 2 ministérios em Brasília. Esse pleito vai descrever a empresa, como que ela fabrica aquele determinado produto, do produto. Tá? Nessa história de descrever o produto e descrever como que a empresa fabrica o produto, cada produto, seja ele um notebook, seja ele um rastreador automotivo, seja ele um alarme, assim por diante, tem associado a si uma chamada portaria de PPB, portaria de processo produtivo básico, dizendo qual é o mínimo de operações que a empresa tem que fazer do ponto de vista produtivo aqui no país, para poder se candidatar ao benefício. De maneira geral, não é uma regra absoluta,
mas, de maneira geral, a parte eletrônica do produto tem que ser fabricada no país, a sua integração na sua mecânica final tem que ser feita no país, os seus testes e o fornecimento ao mercado. Tá? De maneira geral, de uma maneira muito simplista, é isso. Mas cada produto, como eu falei, tem uma portaria de PPB associado à sua condição própria. Tá ok? Bom, esse pleito, então, é encaminhado para Brasília, ele tramita por 2 ministérios, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o MDIC, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e o trâmite disso, para que seja concedida a habilitação para a empresa, demora em torno de 1 ano. Tá? Então, é um processo que demanda um certo tempo. E aí a sociedade, a comunidade industrial, tal, sempre reclamou para o governo dessa demora para que as empresas fossem habilitadas e pudessem, então, utilizar o benefício. Em cima disso, o governo criou a figura da habilitação provisória. Essa habilitação provisória é uma coisa que tem pouco mais de 1 ano aí. A habilitação provisória, o governo recebe o pleito das empresas, a empresa indica já dentro do pleito que ela quer fazer uso da habilitação provisória e, em torno esse pleito convalida todas as ações do passado. Infelizmente, se o pleito não fosse concedido, tudo que a empresa utilizou naquele período sob habilitação provisória teriam que ser recolhidos os impostos retroativamente. Tá ok? Quais são os requisitos para que a empresa possa fazer, encaminhar o pleito e fazer a utilização da lei de informática? O primeiro deles, eu acho que eu já comentei, é a história do cumprimento do processo produtivo básico. Para cada produto, como eu disse, eu repito, existe uma portaria de PPB de quais são as operações de fabricação que a empresa tem que fazer para poder, enfim, se candidatar e ter o pleito aprovado. Tá? Essas operações industriais, essas operações de manufatura, algumas delas têm que ser obrigatoriamente realizadas pela empresa, que é pleiteante do incentivo, algumas podem ser terceirizadas, desde que seja terceirizada no Brasil. Ok? Outra obrigação para embarcar, enfim, aí no trem da lei da informática é a implantação de sistema da qualidade e de programa de participação nos lucros e resultados. Então, o governo determina que a empresa que vá fazer uso da lei, ela implante num período de até 2 anos após a concessão da portaria, ambos os programas. O conceito do governo é o seguinte: a empresa obtém um incentivo, passa a ter uma vantagem tributária, que é a redução do IPI, e como a gente vai ver daqui a pouco, inclusive alguma coisinha de ICMS, e com base nessa redução tributária, nessa vantagem tributária que ela teve, ela implanta ambos os programas até para a modernização da sua indústria. Outra obrigação é a regularidade fiscal. Quando um pleito é encaminhado para Brasília e depois também da concessão do benefício, a empresa precisa apresentar regularidade de tributos federais, contribuições previdenciárias e recolhimentos ao FGTS. Tá? Inclusive, é obrigatória a apresentação dessas certidões no momento da solicitação do bem. E, por fim, outro critério bastante importante para que a empresa possa fazer uso da lei de informática é investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, existe uma contrapartida da lei. A gente vai ver mais para frente que você tem uma redução de IPI escalonada ao longo do tempo aí e tal, mas que você passa a ter uma obrigação de investimento de, regra geral, 4% em cima do faturamento líquido incentivado, você precisa investir em pesquisa e desenvolvimento. Algumas pessoas enxergam esse critério como uma obrigação, tá? E realmente, legalmente, é uma obrigação. Mas eu enxergo da seguinte forma: a indústria que busca a sua modernização, que tem produto próprio, ela vai fazer esse investimento em P&D de qualquer forma. É algo já do dia a dia
empresa, algo que já está dentro do planejamento estratégico da empresa fazer esse investimento, mesmo porque esse investimento é a seu benefício. Então, vamos pegar aí, por exemplo, uma empresa que trabalha com rastreador automotivo, como eu falei agora há pouco. Todo aquele investimento que ela fizer em novas versões do rastreador automotivo, em modernizações do seu produto, podem ser contempladas aqui como investimento em pesquisa e desenvolvimento. Claro, dentro de algumas condições legais, que não vem ao caso de detalhar agora, mas tudo isso está no escopo de desenvolvimento que a empresa pode apresentar em relação a esse critério. Tá ok? Próximo. Então, eu falei 4% do faturamento líquido incentivado através de projetos de pesquisa e desenvolvimento desenvolvidos internamente ou externamente. Se a empresa não tiver uma área de pesquisa e desenvolvimento formalizada, própria, interna, ela pode adquirir esse desenvolvimento, esse projeto de pesquisa e desenvolvimento externamente, junto com alguma instituição ou junto com uma empresa terceira. Tá? Se o faturamento incentivado da empresa estiver, eu vou começar pela parte de baixo, abaixo dos 15 milhões, a empresa vai apresentar esse investimento de 4% em P&D só com seus projetos internos, com a sua equipe de engenharia, com a sua equipe de P&D, ou projetos ela também pode, se quiser, contratar externamente. Se o faturamento for acima de 15 milhões, a empresa precisa, além de investimentos próprios, fazer investimentos com instituições do Norte e Nordeste e de outras regiões do país. Próximo. Falando da parte que mais interessa, né, que é a parte do benefício fiscal, o que eu ganho com a lei? O primeiro deles, o principal benefício, como dito agora há pouco, é a redução de IPI na comercialização dos produtos. Então, aquela empresa que apresentou um pleito do PPB, teve seu pleito aprovado, já na habilitação provisória, ou depois também na habilitação definitiva, ela pode, legalmente, o que está previsto, até o ano de 2020, uma redução de 80% de IPI na comercialização desse produto. Depois, mais para frente, existem alguns escalonamentos. Então, de 2025 até 2026, a redução seria de 75%, de 2027 até 2029 de 70%. Isso tudo atendendo aquelas condições de PPB que eu citei no ano passado, anteriormente. Se, além da redução, além do atendimento ao processo produtivo básico, que eu comentei agora há pouco, a empresa comprovar que o seu produto foi desenvolvido integralmente no país, ela passa a utilizar uma legislação acessória chamada Desenvolvismo no País, cuja redução de IPI até 2024 vai para redução em necessário comprovar adicionalmente, além dos critérios do PPB, que a empresa desenvolveu o produto no país. Tá? Para isso, apresenta um determinado processo, o governo, tal, explicando como é que aquele produto foi desenvolvido. Próximo. Os estados costumam conceder, aí dentro do estado, exclusivamente para operações dentro do estado, com benefícios de ICMS para aqueles produtos que são incentivados pela lei de informática. Então, é claro que daí é conforme a legislação, o regulamento de ICMS de cada estado, mas aqui em Santa Catarina, aquele produto que é incentivado pela lei de informática, ele pode fazer, do ponto de vista do ICMS, um crédito presumido de até 96,5% do tributo aí do ICMS. Ok? Outro benefício, aquisição incentivada de insumos. O que é isso? Benefício principal da lei de informática é a redução do IPI, como a gente viu agora há pouco, na comercialização do produto final. Mas, se depois de um ano fazendo a utilização da lei de informática, a empresa demonstrar que mais do que 60% do seu faturamento foi com produtos incentivados pela lei de informática, ela pode solicitar a suspensão do IPI na entrada dos insumos para a fabricação daqueles produtos. Tá? Isso tudo, não é exatamente minha área, eu não sou contador, mas isso tudo para ajudar aquela história da conta gráfica.
que as empresas têm lá na sua contabilidade, imposto que entra, imposto que sai. Então, como benefício principal, você reduz a alíquota que sai de imposto da tua empresa. E com isso aqui você consegue diminuir a alíquota daquilo que está entrando, tá? Tanto para insumos nacionais quanto na importação de insumos. E, por fim, não é exatamente um benefício fiscal, mas é bom que seja que as compras governamentais, através de processos licitatórios, costumam dar preferência de compra para empresas que sejam usuários da lei de informática, para empresas que tenham PPB. Eu diria que os editais de licitação costumam oferecer condições diferenciadas para a empresa que tem só a lei de informática, só o PPB, para a empresa que tem a lei o PPB mais aquela legislação de bens desenvolvidos no país, que eu falei agora há pouco. Então, por exemplo, tem empresas que a gente atende, que vendem para o governo, e elas já têm uma alíquota de IPI muito pequena. E aí a gente até, em algum momento, a gente até questiona a empresa, mas você já tem uma alíquota tão pequena, de onde vem ter o interesse em fazer uso da lei de informática? E a própria empresa falou, ó, se eu não fizer uso da lei de informática, eu estou fora, porque os editais são sempre, vamos dizer assim, tá ok? Bom, eu falei lá no começo, eu não sei se vocês se recordam, que a utilização da lei num determinado ano, ela precisa ser consolidada para o governo na metade do ano seguinte. Então, vamos pegar o ano que nós estamos vivendo agora. As empresas que fizeram utilização da lei em 2014, elas vão precisar demonstrar como utilizaram a lei um relatório que tem que ser entregue agora até 31 de julho de 2015. O que esse relatório vai apresentar? Em linhas bem gerais, os dados econômicos de utilização da lei, quanto a empresa faturou de produto, quanto que teve de benefício tributário, e assim por diante. E, tão importante com isso, ou mais importante que isso, quais foram os projetos de P&D que a empresa desenvolveu para cumprir aquela obrigação dos 4% de investimento que eu comentei agora há pouco. Tá? Esses relatórios são analisados ao longo do tempo pelo governo, pela equipe, principalmente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o governo, para dar um pouco mais de dinamismo nesse processo, a partir do ano passado, né, André? Estabeleceu um convênio com uma instituição que eu citei, Renato Archer, lá em Campinas, né, para auxiliar na avaliação dos relatórios e principalmente dos projetos envolvidos pela empresa, para dar mais celeridade ao processo, porque o governo, com a sua estrutura própria, estava um pouco atrasado na avaliação desses relatórios e, mais importante ainda, dos projetos que são apresentados pela empresa. Ok? Pessoal, lei de informática, de uma maneira bastante resumida, é isso, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, no final a gente pode esclarecer. Ok? Lei do bem. Pode passar. Lei do bem, diferente da lei de informática, é uma legislação que em torno de 1.000 empresas se candidataram ao uso da lei no ano de 2012. É uma lei que premia empresas, beneficia empresas que fazem investimentos em projetos de inovação tecnológica. Diferente da lei de informática, essa é uma lei de utilização automática, a empresa decide utilizar e vai utilizar isso já dentro da sua contabilidade, mas também vai apresentar um relatório para o governo. E esse relatório vai ser avaliado pelo governo, os projetos de inovação tecnológica que a empresa apresentou, o tipo de despesa que a empresa apresentou ali dentro desses projetos, e o governo, depois de algum tempo, vai dar um sinal verde ou vermelho aí para a empresa. Então, em 2012, 1.042 empresas fizeram uso contabilmente do benefício que a lei oferece, mas depois, durante a avaliação dos relatórios, o governo aprovou 787 relatórios. Então, infelizmente, tem algumas empresas aí que tiveram algum problema. Próximo. A distribuição dessas empresas que eu comentei no slide anterior está aí,
né? Então, claro que a maior concentração está no estado de São Paulo, né? Mas eu queria destacar aqui Santa Catarina, nós estamos hoje, 55 empresas fizeram uso da lei, mais do que o Paraná, por exemplo, quase o número do Rio de Janeiro, mais do que Minas Gerais, né? Então, tem muita, eu não diria muita gente, mas o número de Santa Catarina é expressivo quando analisado dentro do território nacional. Hein? Tá? Bom, próximo. Quem pode utilizar a lei do bem? Empresas que investem em projetos de pesquisa e desenvolvimento com foco em inovação tecnológica. Existe uma condição tributária aí, a empresa tem que ser tributada pelo sistema de lucro real. Existe um pleito das empresas, da comunidade empresarial, que a lei seja estendida para o lucro presumido, mas por enquanto ela está restrita ao lucro real. E mais importante do que isso, no ano de utilização da lei, a empresa tem que apresentar lucro. Tá? Essa tem uma discussão muito forte do ponto de vista conceitual, porque as empresas argumentam para o governo que quando a empresa investe em projetos de pesquisa e desenvolvimento, é o momento que ela está investindo, como estou dizendo. Talvez ela esteja num momento de prejuízo até por conta do investimento que ela está fazendo. Ela vai obter o benefício disso depois. Mas, infelizmente, o governo não tem essa mesma sensibilidade nesse aspecto e ele exige que o benefício seja utilizado em momento de lucro. Como a gente vai ver num exercício matemático daqui a pouco. Próximo. Bom, mas eu estou falando que a lei do bem premia, beneficia, privilegia empresas que investem em inovação tecnológica. E o que é inovação tecnológica para a lei? Existe uma definição legal que é diferente dessa que está aqui. A definição legal diz o seguinte, que inovação tecnológica é o desenvolvimento de novos produtos ou processos de produção ou a melhoria incremental em produtos e processos de produção que tragam um aumento de qualidade, produtividade e competitividade para a empresa. Isso é o que está escrito dentro da lei. Mas como que o governo, daí, no detalhamento, interpreta isso? O governo interpreta o seguinte, o projeto inovador, sendo até um pouco redundante aqui, ele tem que apresentar um elemento tecnologicamente novo ou inovador dentro do projeto, que tem que ser evidenciado no projeto, ou evidenciada, a barreira ou o desafio tecnológico. O que é isso? Aqui vou ser bem teórico, mas é o seguinte, se você está falando de inovação tecnológica, a própria semântica da palavra já indica isso, você está tratando do novo. Se você está tratando do novo, você tem um risco, um desafio de aquilo dê certo, não dê certo, de que você tenha, durante o teu desenvolvimento, que tomar caminhos alternativos para chegar naquele resultado que se espera. Isso é o desafio tecnológico, que tem que ser apresentado nos projetos. Diferente de quando a tua área de P&D, ela está replicando uma solução que ela já usou em outros projetos. Ela já conhece tudo. Aí não é mais inovação. Tá? E também o governo solicita, cobra das empresas que, em cima da inovação, em cima do desafio tecnológico, a empresa apresente a abordagem. Como é que ela tratou aquele risco? Que hipóteses ela considerou para o seu desenvolvimento de formas a superar esse desafio tecnológico? É bom que se diga aqui que o projeto apresentado aqui, ele não precisa necessariamente dar certo. Tá? Você pode, mais uma vez eu volto naquilo que eu falei agora há pouco, você está tratando com o novo. O novo tem chance de dar certo ou não dar certo. Tem chance de te conduzir para um resultado que não era aquele que você almejava. Tá? Então, por isso mesmo, o governo te ajuda, de forma tributária, como a gente vai ver daqui a pouco, a pagar essa conta. Tá legal? Próximo. Bom, como eu falei lá no começo, diferente da lei de informática, a lei de utilização automática, a empresa que entender que ela tem projetos de inovação tecnológica, ela já vai considerando isso dentro da sua contabilidade, como nós vamos ver daqui a pouco. Não afeta o resultado da empresa. A lei é voltada para qualquer setor ou atividade econômica. Quando a gente fala de inovação tecnológica, a gente está muito preso a imaginar que a inovação tecnológica ela está dentro exclusivamente da indústria. Mas não, uma empresa da área de serviços, existem instituições bancárias, instituições da área financeira, cooperativas agrícolas,
que fazem uso da lei do bem, apresentando os seus projetos, desenvolvimento de um novo serviço, desenvolvimento na área agrícola, de uma nova semente, de alguma coisa assim, fazem uso da lei do bem, tanto quanto a indústria, vamos dizer. E não existe um prazo para a vigência da lei. A lei hoje não tem um prazo de término previsto, vamos dizer assim. Nossa. Bom, o que a lei permite do ponto de vista tributário? Daqui a pouco a gente vai ter um exemplozinho matemático bem simples para entender esses números. Uma redução de 20% a 27,2% do valor investido em projetos de pesquisa e desenvolvimento, isso é refletir na base de cálculo para poder fazer a apuração do imposto da empresa. Além disso, projetos que tenham solicitação de patente, com todo o problema de demora para aprovação de uma patente no país, mas com tudo isso, se pode reduzir em mais 6,8% a sua base de cálculo para fazer a apuração dos impostos. Você pode, em cima da lei também, fazer a redução de 50% do IPI na aquisição de equipamentos voltados para os projetos de inovação tecnológica. Você pode também, para outros equipamentos, fazer depreciação e amortização acelerada e integral no ano da aquisição. Então, determinado equipamento que o seu uso esteja voltado para o projeto de inovação tecnológica, você pega, ele está depreciando ainda, mas você pode lançar no primeiro ano toda a depreciação desse equipamento. E você pode também fazer a isenção do imposto de renda para registro de patente ou cultivar ou no Brasil ou no exterior. Tá? Próximo. Bom, exemplo matemático bem simples. Eu não sei se alguém aqui é da área contábil, da área financeira. Não riam do meu exemplo, porque ele é só didático, tá? Mas é o seguinte. Vamos imaginar uma empresa que ela teve uma receita bruta aí de R$500 mil, ela declarou custos de R$200 mil e ela tem, mas não está fazendo uso da lei ainda, R$100 mil de despesa com inovação. Ela apura com isso uma base de cálculo de R$200 mil, a tributação entre imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, ela é da ordem de 34%, somados esses dois tributos, a empresa nessa operação vai pagar R$68 mil de impostos. Como que a lei do bem atua? Primeiro, ela dá uma exclusão automática de 60% ou uma dedução adicional de 60% em cima das suas despesas, suas despesas voltadas aos projetos de inovação. Então, você ganha um bônus de mais R$60 mil, a sua base de cálculo cai para 140, apura os impostos, contribuição social e imposto de renda, da mesma forma, pela mesma alíquota de 34%, você passa a ter uma economia tributária no final dessa operação de mais de R$20.400. Tá? Próximo, André. Se além disso, a empresa comprovar que ela teve, que a gente chama de incremento de pesquisadores, de um ano para outro, no momento da utilização da lei, a empresa pode ganhar ou mais 20% ou mais 10%, conforme foi o incremento de pesquisadores, em cima daquela dedução adicional. Então, expressando a lei, fazendo uso de tudo que ela permite, vamos dizer que a empresa teve lá aquela contratação que ficou na faixa dos 20%, ela ganha mais 20 mil de dedução adicional, reduz um pouco mais a base de cálculo, a economia tributária vem para 27%. Tá? E, por fim, expressando toda a lei, fazendo uso de tudo que ela permite, se a empresa tiver uma patente concedida em cima de um daqueles projetos de P&D apresentados para o governo, ela ganha um bônus de mais 20% em cima das despesas para fazer a dedução adicional. Nesse caso, a base de cálculo cairia para R$100 mil, mesma tributação, ela chegaria a uma economia tributária de 34%. A respeito de patente, só uma observação. A gente sabe que a patente no Brasil ela demora até 10 anos para ser concedida. Então, aí existe um exercício contábil do contador da empresa e, entre aspas, guardando as despesas por todo o período, desde o pedido da concessão da patente até a concessão efetiva, e depois, quando isso aconteceu, ele joga toda essa despesa para poder obter essa dedução adicional que está prevista aqui. Tá ok? Bom, só que assim, falando do projeto, eu falei que o projeto tem que apresentar inovação tecnológica dentro daquelas definições que eu falei agora há pouco. E as despesas relacionadas ao projeto. Também existe uma regra prevista dentro da legislação daquilo que pode e daquilo que não pode colocar para valorizar o seu projeto. Primeiro,
você pode lançar todo o gasto com recursos humanos, os engenheiros que trabalharam lá no desenvolvimento do projeto, e, eventualmente, outras pessoas que não sejam de cunho administrativo, mas que tenham ajudado no desenvolvimento do projeto. Material de consumo utilizado durante o desenvolvimento do projeto. É muito comum que, quando você está desenvolvendo um projeto novo, você tem que construir protótipos, amostras do produto e assim por diante. Esse material de consumo pode entrar dentro das valorizações do projeto. Viagens técnicas que tenham sido realizadas dentro do projeto, mas com a finalidade de explorar o desenvolvimento do produto. Não é uma viagem comercial, não é isso. Viagens com finalidade técnica. O custo da viagem pode ser utilizado ali. Serviços de terceiros. Você pode também utilizar serviços de terceiros, mas dentro de algumas condições. Tem que ser exclusivamente com institutos de ciência e tecnologia ou universidades. Se for uma empresa terceira, eu contratei dentro do meu desenvolvimento uma empresa terceira para colaborar no meu evento. Pode, mas tem que ser obrigatoriamente ou uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Infelizmente, se for uma empresa de médio ou grande porte, não vai poder utilizar. E despesas contraídas com terceiros para exames laboratoriais ou testes, né? Aí não tem mais essa questão de porte da empresa, aí pode ser com qualquer empresa. Despesas com capacitação e despesas, como eu já tinha citado lá atrás, para obtenção e manutenção de patentes, diversas marcas. Tudo isso pode ajudar a valorizar o teu projeto. Bom, se você fizer uso da lei do bem, você tem que ficar atento para alguns cuidados. Primeiro, gestão por projeto, porque se um dia a Receita Federal vier bater na tua porta e querer entender como é que você valorizou os teus projetos, você tem que ter uma forma de demonstrar para ele que aquele recurso humano, aquela viagem, assim por diante, foram voltados para aquele projeto. Então, é necessário uma gestão por projetos. É obrigatório que a empresa tenha um sistema de apontamento de horas. Imaginar que talvez a principal despesa que compõe o custo do projeto é a despesa com recursos humanos, tá? Os engenheiros, as pessoas que trabalham em cima daquele projeto. Então, para essa comprovação, o governo exige formalmente das empresas, ele não diz como tem que ser, mas que haja um sistema de apontamento de horas. É necessária uma alteração do contrato de trabalho da equipe técnica, demonstrando que aquelas pessoas podem, dentro da sua relação de atividades, trabalhar com as atividades voltadas ao desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. É necessário ter regularidade fiscal, assim como eu comentei lá na lei de informática, uma escrituração contábil específica. Eu repito, se um dia a Receita Federal vier ter auditado do ponto de vista da utilização da lei, a primeira coisa que ele vai te pedir, eu quero tuas contas da lei do bem, para eu poder enxergar aqui o que você lançou, o que você não lançou, e que despesas são essas que estão lançadas ali dentro. É necessário manter evidência técnica e financeira, isso para qualquer operação junto à Receita Federal é necessário, né? Existe um relatório anual. Lembra que eu falei lá atrás que a lei do bem você faz utilização automática. Você decide utilizar, você acha que os projetos que você desenvolveu têm inovação tecnológica, então você utiliza automático. Mas apresenta, na metade do ano seguinte, um relatório para o governo mostrando os teus projetos e despesas para que o governo valide isso. E as funções do lucro real e da base de cálculo. Então, você, no máximo, você pode zerar a tua base de cálculo. Você não pode gerar base negativa no exercíciozinho matemático que eu mostrei agora há pouco. Tá? Bom, pessoal, de uma maneira bastante corrida aqui, mas eu procurei para apresentar para vocês alguns conceitos das duas leis, como o André falou lá no passado. Nós damos suporte para as empresas, assessoria em relação a essas duas leis e outras também que foram apresentadas aqui. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição de vocês, ou agora, ou depois em atendimentos personalizados que a gente possa fazer. Obrigado a todos. Isso aí. Cheguei um pouco atrasado? Pois não, desculpa. Não entendi, então vou perguntar para você. Entendi bem a lei do bem, mas a outra, eu... Lei de informática. Mas fala uma coisa, a lei de informática, ele pensa básica assim. Lei de informática é o seguinte, ela é voltada para empresas que fabricam determinados produtos da área eletrônica, de maneira geral, produtos que estejam relacionados num decreto do governo, que é o decreto 7010,
E desde que a empresa atenda algumas condições para a fabricação desses produtos e depois algumas obrigações também que a lei oferece, a empresa tem uma redução de IPI na comercialização desses produtos. Hoje é da ordem de 80% a redução de IPI. Se imaginar qualquer empresa de notebook, um computador, celular, todas essas empresas no Brasil utilizam a lei de informática com certeza. Eu gosto de entender. Obrigado. Mais qualquer outra? No caso da lei de informática, já está restrita a hardware. A hardware. No caso da lei do bem, existe abertura para software, serviço e uma lei geral. Isso. A lei do bem, ela, do ponto de vista da utilização do benefício, ela é restrita para a hardware. O software, nós temos que pensar no outro lado da lei, que é o lado do investimento dos 4% em P&D. O desenvolvimento de um software pode ser um projeto para compor aquela obrigação. Vocês entenderam? Tá? A lei do bem, ela é para hardware, eventualmente para software, para serviço e assim por diante. Muitas vezes, um software fica mais fácil de mostrar a inovação tecnológica não pelo software em si, mas pelo serviço que ele proporciona. Tá? Então, muitas vezes é melhor explorar, talvez mais do que o desenvolvimento do software em si, o serviço proporcionado por esse software. Tá? O governo, às vezes, pode, não estou dizendo que seja o caso, tá? Mas pode ter um entendimento que os sistemas operacionais, os bancos de dados, as ferramentas de desenvolvimento são de domínio, assim, e que aquilo não apresenta grandes conceitos de inovação tecnológica. Não é uma regra, isso que eu estou dizendo, mas é muito interessante associar o software a essa questão, isso que ele proporciona. Tá? A lei de informática, uma empresa que utiliza ela de hardware, ela pode contratar, de repente, uma empresa, uma software house, que faz um software, para ela apresentar esse software, desde que, com as condições da lei, para o governo como a contrapartida dela. Tá? Isso, exatamente. Mais alguém? Pois não? Vai fazer a utilização de investimento agora, porém ela tem já um produto que está já em andamento, que já existe. É válido? É válido, mas vamos dizer assim, a gente está agora em 2015. Se a empresa de vocês quisesse utilizar, ainda dá, mas a gente vai levantar quais as despesas? Todas as despesas que aconteceram no ano de 2014. Então, de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, pega-se o projeto, valoriza esse projeto com aqueles critérios que o Marco Aurélio mostrou, e você pode utilizar. Você pode, na tua DIPJ agora, que vai estar fazendo no meio do ano, você pode utilizar esses gastos e ficar com esse crédito para quando você for pagar os impostos, tem um crédito de utilização. E tem que apresentar o relatório até 31 de julho para o governo. Mas pode. Agora, os projetos, eles podem ser plurianuais. O projeto começou em 2014, encontra muito isso. Mas o projeto vai se estender até 2017, por exemplo. Você vai apresentando conforme as despesas contraídas em cada ano. Mas, infelizmente, você não consegue trabalhar com retroatividade. Então, por exemplo, 2015, agora nós estamos nos referindo ao ano base de 2014. Você não consegue voltar para 2013, 2012 e assim por diante. Tá? Agora tem um projeto já de 2015 que vai até 2018, foi algo que o slide comentou dessa validade, do tempo total desse projeto, todo dessa inovação, ou tem alguma delimitação de ano, como vocês falaram, não? Não. A não ser que, de repente, em algum momento, por exemplo, se não tem 2018, no último ano do projeto, o projeto é elegível, de repente está numa fase muito final do projeto, e aquela atividade, o governo pode, não, aqui não estou vendo mais muita inovação, mas sim, como o Marco falou, ele vai pegar quase o tempo inteiro do teu projeto. A SUSESO agradece a todos que participaram deste almoço com a SUSESO, quer agradecer aos palestrantes, o André e o Marco Aurélio, que nos trouxeram informações a respeito da lei de informática e lei do bem, e convido a todos também para divulgarem e aqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco assistirem a essa palestra através do site da SUSESO. Tá? Agradecemos a todos e convidamos para sempre um almoço com a SUSESO, que estamos proporcionando sempre na segunda quarta-feira do mês, em Florianópolis, ou aonde nós pudermos estar
realizando esse almoço em outras cidades, em outros polos, de forma que todos tenham informações a respeito de informática e telecomunicações. Muito obrigado e até o próximo.